Fala pessoal, professor Geografia, temática de hoje, Líbano, o pequeno país da Ásia Central que margeia o mar Mediterrâneo. Ó, presta atenção, esse mapa eu extrapolei, porque o Líbano ele é um pequeno país. Aqui eu mostrei ele maior para facilitar o trabalho em cima desse mapa. O Líbano, ele faz fronteira com a Síria, isso mesmo, da Guerra da Síria, de Bashar al-Assad, que eu falei na aula de Primavera Árabe e falei também na aula de Guerra da Síria. Logo abaixo, você tem a Jordânia, que está próximo também do Líbano, faz fronteira com Israel. O Líbano é um país totalmente diferente da Síria, da Jordânia, do Iraque, da Arábia Saudita e do Irã. São os países mais importantes do Oriente Médio. O Líbano, ele é um país muito aberto e é um país que não tem a sua totalidade da população na religião muçulmana. É um país com uma grande diversidade cultural e religiosa. Por quê, Jean? Foi uma área de civilizações antigas. Nós tivemos por 2.500 anos a presença dos fenícios. Os fenícios que dominaram o mar Mediterrâneo, já que eles detinham a sabedoria da navegação. Eles ocuparam essa região. Posteriormente, nós tivemos os assírios, os persas, os gregos, os romanos e os otomanos. Foram povos que contribuíram para essa diversidade étnica e religiosa do Líbano. Essa diversidade que vai levar um conflito, que vai virar a chave da região, que é a Guerra Civil do Líbano. Mas guarda essa informação para a gente chegar nesse ponto. Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele se desfaz e essa região, como a Síria, que vocês viram em aulas anteriores, caiu na mão de quem? Da França. A França ela dividiu essa região em 5 partes para facilitar o seu domínio. E cada uma dessas partes tinha a presença de uma religião. Então, por exemplo, você tem cristãos, você tem muçulmanos, você tem drusos, nessa divisão proposta pela França pós Primeira Guerra Mundial. Mas chegamos na Segunda Guerra Mundial. E a França, como outros países que tinham todo o domínio dessa região, se enfraqueceram e não conseguiam dominar o território. Fizeram o quê? O processo de descolonização. Saiu, a França falou adeus, mas foi um adeus assim rapidão, Jean? Não. A França, ela foi saindo aos poucos e somente em 1946 que os seus soldados deixam todo o território do Líbano. Mas é aquilo que eu falei para vocês, essa diversidade religiosa e étnica traduziu também num sistema político que obedecia a essa diversidade. O Líbano, já com o enfraquecimento da França dentro do seu território, organizou, ó, pensando em vestibular segunda fase, se cair só você vai acertar. Organizou o confessionalismo. O que é esse confessionalismo sobre a ótica política, gente? Ó, política. Isso aqui é aquela questão mais complicada se cair, em segunda fase. É a partilha do poder de acordo com as bases religiosas. Então, ó, eles não entregavam o poder apenas para os muçulmanos, ou para os cristãos, ou para os drusos. Pelo contrário, tá? Você tinha um equilíbrio na região. Você tá vendo como é diferente, tá? Toda essa relação religiosa no Líbano. Calma,
Não é... Não, gente, calma que a coisa vai ficar complicada, tá? Até esse momento, até 1942, é um mar de rosas o Líbano. O Líbano recebia investimentos europeus. Por quê, Jean? Por conta da proximidade e ser uma região já com uma diversidade étnica, com uma mente mais aberta aos ocidentais. Então os europeus investiram dinheiro no Líbano. O Líbano, em 1943, no auge do seu crescimento econômico, se tornou uma região independente. E nesse momento o Líbano, olha aqui, era conhecida como a Suíça do Oriente Médio. Mas, Jean, e as liberdades individuais no Líbano? E a mulher no Líbano? Gente, calma, o Líbano não é um país igual a Arábia Saudita, no qual você tem uma lei islâmica rígida. Você tem uma parcela, presta atenção que esse ponto é importante para a gente até tirar imagens erradas que a gente tem do Oriente Médio, né? Até aquela palavra, o mundo árabe, né? Como se fosse outro mundo e não fazesse parte do nosso. Pelo contrário, o Líbano, ele tem uma parcela, sim, de muçulmanos, mas a outra parcela é cristão, tá? Das suas diversas frentes. Não somente o cristão romano você tem na região do Líbano. Vem cá, vem cá, vem cá, que não acabou não. Ó, só um ponto que é importante, no Líbano tem muitos cristãos mariotas, tá? Que é importante também para a gente discutir daqui a pouquinho. Volta aqui, volta aqui. Então, é um país onde a mulher tem maior liberdade, Beirute é uma cidade pujante, como Damasco na Síria, elas são bem parecidas, tá? De vida, uma vida bem ocidentalizada, as mulheres estudam, os homens estudam, nesse momento aqui. Beirute, para você ter uma ideia, era o paraíso do Oriente Médio. O paraíso do Oriente Médio era Paris. A cidade de Beirute era equivalente a Paris no Oriente Médio, tá? Era um paraíso de liberdades. Claro que teve instalação também aqui de cassinos, né? Então era um quintal europeu, onde os europeus faziam o que bem entender. Tem esse outro lado também de análise. E esse mundo ideal do Líbano, ele vai durar de 1943 até 1975. Presta atenção. Aqui vai virar a chave do país. Aqui, a bomba ou o acidente que ocorreu hoje na cidade de Beirute é reflexo dessa mudança. Todos os pontos de interrogação que nós colocamos hoje na explosão em Beirute vai ter como gatilho inicial 1975. Se vira a chave. Por que, Jean, virou a chave? Porque nós temos início a Guerra Civil Libanesa. Tá, quais são as causas que levam esse conflito, Jean? Já que em 1943, o que você tinha aqui? Um país rico. Porque, de repente, entra no caos. Não é nem tanto uma questão territorial deles, e sim Israel. E os outros países árabes que entram em conflito, tanto em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, ó, guarda isso, que você pode estudar aqui na plataforma, ó, a Guerra dos 6 Dias e também a Guerra do Yom Kippur. São guerras que envolveram Israel e os países árabes. Nesse momento, o que acontece? Israel vence a guerra e pressiona os palestinos dentro
da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Então Israel quer aumentar a pressão sobre esses povos e ocupar esses territórios. Por conta disso, os palestinos começam, vem cá, que é importante, a migrarem para o sul do Líbano, fugindo da pressão de Israel. E na Cisjordânia, você tinha a presença da Organização da Libertação da Palestina, que hoje quem governa é o Mahmoud Abbas. A OLP, ela deixa a região da Cisjordânia e vai se alocar aqui no Líbano. Aqui começa o problema. Por quê? Você começa a ter uma mudança demográfica. Antes da migração dos árabes muçulmanos, qual que era a maior parte da população de cristãos? No momento que você tem a migração de muçulmanos para o Líbano, você vai ter uma mudança demográfica e começa a ter o quê? Uma maior quantidade de palestinos muçulmanos. E esses palestinos muçulmanos que se alocaram aqui começaram a perseguir os cristãos para aumentar o domínio sobre o território. Israel, olha o rolo que vai virar. Israel entra no conflito, porque o principal inimigo de Israel era a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E eles deixaram a Cisjordânia e foram para o Líbano. O que Israel fez? Foi atrás da OLP. Então, um conflito que se dá início, presta atenção, que se dá início entre cristãos e muçulmanos palestinos, já que os cristãos não aceitavam a presença dos palestinos no seu território e os muçulmanos começam a atacar os cristãos, que se torna ali uma guerra religiosa entre esses dois grupos, entra na guerra Israel. Mas calma que nessa região tudo que era para ficar ruim tem que ficar ruim mesmo. Tem que ficar ruim mesmo. Você sabe por quê? A Síria entra na guerra. E a Síria tem a sua maioria muçulmana, alauíta e também sunita. Mas a grande maioria xiita, tá? Então, presta atenção. Síria, você tem a maioria xiita. Dentro do xiismo você tem os alauítas e também tem uma parcela sunita, mas todos são muçulmanos. A Síria entra na guerra para apoiar quem? Os cristãos? Não, para apoiar os palestinos muçulmanos. Tá, Jean, mas Israel foi atrás dos palestinos muçulmanos. Sim, você tá percebendo que todo mundo tá atacando todo mundo? De novo, vamos resumir. Primeiro, início, os palestinos vão para o Líbano, fugindo da perseguição de Israel, proveniente da Guerra dos 6 Dias e do Yom Kippur. Israel pressiona, a OLP vai para o Líbano. Os cristãos não aceitam a presença dos muçulmanos, que aumenta em quantidade e querem mais espaço dentro do território libanês, guerra entre os dois. Israel vai atrás da OLP, invade o território do Líbano. A Síria fala, calma aí, eu vou proteger os árabes muçulmanos. Ali a Síria entra no conflito contra os cristãos e contra Israel. Então você tem um combate daquele mesmo perfil da guerra da Síria, que eu fiz uma analogia da seguinte forma: você apaga o quarto, pega um travesseiro e tem 5 amigos teus. Você bate, você nem sabe no quem você está batendo. É o conflito da guerra civil da Síria. Tá, Jean, isso termina? Calma. Você sabe quando isso vai terminar? Em 1990. Genocídio, morte
Em 1990, a Liga Árabe vai intervir e vai assinar o Acordo de Taif, na Arábia Saudita. É outro conteúdo, gente. Se cai na prova, de qualquer prova de vestibular, só você vai acertar. Olha aqui. É a Liga Árabe vai assinar o Tratado de Taif. O que dizia esse tratado? Ó, vamos parar. Vamos parar e vamos organizar o Líbano. Os muçulmanos vão ter direitos políticos e os libaneses cristãos também vão ter direito político. Ó, volta o confessionalismo de 1942, quando o Líbano era um país tranquilo. Aqui em 42, vamos recordar, como que era dividido o poder? De forma equilibrada, né? Cristãos e muçulmanos tinham a mesma distribuição de poder político. Isso se desfaz e só vai voltar a partir do Acordo de Taif. Vem cá. Agora, ó, pancadão da emoção, tá? Pra cima deles. O que organizou politicamente o Líbano? Como? O presidente, ele tem que ser cristão maronita. O presidente cristão maronita. O primeiro-ministro, ele tem que ser sunita. E o porta-voz do parlamento, xiita. Essa era a distribuição que foi proposta no Tratado de Taif para ter um equilíbrio entre as partes. Tá, Jean, mas e Israel? Israel deixou o país no momento que houve uma assinatura entre cristãos maronitas e muçulmanos? Israel não deixa o país, permanece. Por quê? Israel fala o seguinte: ainda há presença de inimigos dentro do território do Líbano. Eu vou continuar ali. Vou continuar. Calma que a coisa vai piorar. Tá, Jean, nesse momento as coisas se estabilizam no Líbano, mas voltam de novo a ter instabilidade no momento que nós tivemos um massacre da favela em Beirute. Essa favela chamava Carantina. Morreram mais de mil muçulmanos. Essa favela aqui, você tinha não só muçulmano vive lá, tá? Cristãos, drusos, muita gente mesmo pobre, excluída dentro da cidade de Beirute. E os cristãos, de repente, foram lá e cometeram esse genocídio. De novo, liga-se a chave do conflito. E volta de novo reacender essa disputa religiosa dentro do Líbano. Para piorar a situação, de novo nós tivemos um bombardeio sírio na região. E aquilo que eu tinha falado para vocês, nós tínhamos o que aqui? A presença da OLP, não era? Por isso, da Organização da Libertação da Palestina. Por isso que Israel não deixou o sul do Líbano. Isso mesmo. Até que Israel consegue expulsar a Organização da Libertação da Palestina do sul do Líbano. Só assim Israel deixa o Líbano, somente na hora que consegue expulsar a presença da OLP ali. A Síria também se retira do Líbano por conta de pressão internacional, tá? E o Bashar também, ele estava ali, né, andando na corda bamba por conta da Primavera Árabe, então ele não podia manter ali, né, aquela galera, né, os levantes que já estavam ocorrendo no Oriente Médio, ele teve que retirar os seus soldados aqui do Líbano. Tá, Jean, beleza. Mas tem um ponto que você não trouxe aí na discussão, que no atentado ou acidente de hoje levantaram essa possibilidade. Hezbollah. O Hezbollah é um grupo, ó, presta atenção que é cara de prova também.
cara de prova. O Hezbollah, ele tem duas visões. A primeira visão é uma visão estadunidense, que olha o Hezbollah como um grupo terrorista. A outra visão é a visão dos países árabes, principalmente Síria e Irã, que olha o Hezbollah como uma organização política paramilitar xiita, que, como eu falei para vocês, tem apoio do Irã e da Síria. Hezbollah nada mais é que partido de Deus, significa partido de Alá. O Hezbollah, ele não surge de repente em 2005. Pelo contrário, o Hezbollah é uma das milícias que vão lutar na guerra civil libanesa. Mas ele vai ganhar mais força com a saída de Israel da região do sul do Líbano. Ele ganha força porque recebe vultuosos investimentos financeiros da Síria e do Irã. Por isso que na guerra da Síria, o Hezbollah lutou ao lado de Bashar al-Assad contra a presença da Frente al-Nusra e também do Estado Islâmico. A Frente al-Nusra nada mais é do que os rebeldes. Se você não assistiu a aula ainda de Guerra da Síria, dá uma olhadinha na plataforma. Vem cá que não acabou não. Hoje, o Hezbollah, Jean, é um grupo terrorista ou é um partido político? Legalmente, ele é um partido político, porque ele tem representatividade na Câmara, no Senado, no Executivo, no Legislativo do Líbano. O Hezbollah, ele tem diversas escolas, diversos hospitais. Isso mesmo, ele mantém toda uma questão social no Líbano para os mais pobres. Mas também ele tem a presença de armamentos. A mesma coisa que a Organização pela Libertação da Palestina, que o Hamas, que também é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, o Fatah, que hoje perdeu um pouco de força na faixa de Gaza, tá? Então, ó, você que não sabe disso, também é importante assistir essas aulas, ó. Fatah e Hamas são, para os olhos estadunidenses, grupos terroristas. Para o território palestino, são grupos libertadores, como se fossem partidos políticos. E eles disputam entre si. Hoje, o Hamas tem mais poder que o Fatah. Na Cisjordânia, lá a OLP que vai governar do Mahmoud Abbas. Hoje, a OLP ela é considerada mais moderada, tá? Mais tranquila. Já o Hamas, ele é mais fundamentalista, como o Hezbollah. O Hezbollah hoje tem armamento pesado. E olha, quem é amigo da Síria e do Irã, que é mais poderoso que eles? A Rússia. E a Rússia, aí é o jogo geopolítico que não é declarado, mas muitos observadores relatam essa possibilidade, que a Rússia também financia o Hezbollah, porque é inimigo de Israel e inimigo de Israel é inimigo dos Estados Unidos. Tá, qual que é o principal objetivo, Jean, do Hezbollah? Gente, é simples. O principal objetivo do Hezbollah é acabar com o Estado de Israel. Ele está ali para aniquilar Israel. É uma resistência contra Israel. E hoje é o grupo mais temido por Israel, por conta da sua forma de guerrilha, tá? O Hezbollah, ele ataca na cidade, combate homem a homem, e isso é um problema num combate, né, entre países. É isso aí, a história já diz. Tá, Hezbollah. O que o Hezbollah tem a ver com as explosões que ocorreram hoje, dia 4/8/2020? O que tem a ver? Vou voltar um pouco na história.
existiu uma figura muito importante, tá? Uma figura apaziguadora, uma figura que queria a paz no Líbano. E essa figura se chama Rafik Hariri. O Rafik Hariri, ele é sunita, de família rica, e ele era um dos representantes na assinatura do Tratado de Taifa, lá na Arábia Saudita, conduzido pela Liga Árabe, tá? Ele já estava lá. E ele era o primeiro ministro do Líbano. Não falei para vocês, ó, que o Tratado de Taifa fala que o primeiro ministro tem que ser sunita? E até 2005, Rafik Hariri era a figura mais importante do governo libanês. Tá. Mas você sabe o que aconteceu? Como todo mundo que quer mudar, todo mundo que quer a paz nessa região, ele foi morto num enorme atentado terrorista. Absurdo. Explodiram o carro dele e não mataram só ele, matou todos os seus guarda-costas, que ele tinha vários, tá? Aí não se sabe se foi um homem-bomba ou se conseguiram colocar explosivos no seu automóvel. Foi, assim, uma explosão. Se você procurar na internet depois, você vai ver que coisa absurda, gente. Absurda. E Rafik Hariri morre todos os seus guarda-costas. Ele é enterrado junto com os seus guarda-costas em referência a essas pessoas. E numa investigação conduzida, muita gente fala por interferência das grandes potências, falaram o seguinte: quem matou Rafik Hariri foi o Hezbollah. E condenaram o líder do Hezbollah naquele momento. E o líder do Hezbollah, ele vai lá e se suicida. Mas tinha outras pessoas por trás que foram presas. E essas pessoas que foram presas, elas vão ser julgadas pela morte de Rafik Hariri. Vão ser julgadas. Por isso que se levantou os pontos de interrogação que a explosão de hoje, 4/8/2020, que ocorreu em Beirute, foi realizada pelo Hezbollah. Porque era em retaliação, olha aqui, retaliação à condenação, para os olhos do Hezbollah, injusta dessas 4 pessoas, porque o Hezbollah fala que eles não são os responsáveis pela morte do Rafik Hariri. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá, Jean. Tá. Volta aqui. Tem um ponto importante, tá? Que eu esqueci de mencionar. Israel foi à procura da OLP. Vocês estão lembrados? Que eu falei para vocês que grande parte da OLP foi para o território libanês e Israel foi atrás da OLP, mas também a OLP, cara, pisou na bola. No momento que eles se instalaram aqui, Israel até estava tranquilo, tá? Eu esqueci de trazer esse ponto, tá? Mas a OLP atacou as principais cidades de Israel com os foguetes Katyushka, tá? Que são foguetes feitos em casa, tá? Que eles são cheios de lançar do território libanês, da faixa de Gaza, em direção às principais cidades israelenses. Hoje da faixa de Gaza nem tanto, né? Porque a pressão israelense sobre a faixa de Gaza é gigantesca e eles estão com pouquíssimo armamento. Você vê que quando tem conflito entre o palestino e o israelense, um tacando pedra e o outro levando bala, né? Mas o Hezbollah tem armamento e naquele momento, lá atrás, a OLP lançou foguetes em direção ao território israelense. Essa explosão, ela foi, nos nossos olhos, uma coisa assim, fora, né? Depois, foi fogos de artifício. A gente ainda tem muitos pontos de interrogação que possivelmente vão ser elucidados. Se você tem a participação do Hezbollah,
possivelmente a visão das pessoas frente ao partido político ou grupo terrorista vai ser manchada. As pessoas vão ter o Hezbollah com outros olhos. E o Hezbollah, ele não quer isso. Ele quer continuar tendo poder político sobre o Estado libanês. Ele quer ampliar o seu domínio sobre o Estado libanês. Lembrando, o Hezbollah mais forte é uma forma dos árabes conseguirem expulsar Israel dali. Claro, isso utopicamente, tá? No começo da aula eu também falei que tem muitos imigrantes libaneses no Brasil. Isso pode ser também uma discussão, tá? Dentro todo esse debate sobre o Líbano. O porquê? Em que momento eles vieram para o Brasil? Isso aqui, ó, a Guerra Civil Libanesa. Quando começa a guerra, os libaneses vêm para o Brasil fugindo da miséria, fugindo da morte, tentando sobreviver num novo país que é o Brasil, que sempre de braços abertos para todos os imigrantes. E os libaneses têm uma parcela importantíssima na construção do nosso país, tanto no estado de São Paulo e outras regiões que eles também migraram. O estado de São Paulo tem uma quantidade maior, leva isso com vocês. Beleza, pessoal? Foi uma aula bem direta em cima daquilo que é necessário para você. Lembrando que você não tem só isso para estudar. Então não é uma discussão trazendo os mínimos detalhes. É aquilo que a prova pode te cobrar. Ela pode te cobrar em questão da guerra civil libanesa. Ela pode te trazer uma questão que envolve o Hezbollah. Pode te trazer um debate mais pontual sobre o Tratado de Taifa, sobre a lei do confessionalismo. São pontos que fazem parte da história desse pequeno país no Oriente Médio, que é um país lindíssimo, de uma diversidade lindíssima. É uma pena que o ser humano ele não consegue se articular e manter a paz. No momento tão complicado que a gente vive, por conta de coronavírus, a gente ainda tem que ligar a TV e ver uma cena dessa. Tomara que aquilo foi um acidente. Beleza, pessoal? Tamo junto pra cima deles. Gabarita Gel. Valeu, galera! Show essa aula, hein?